Olá! Hoje, continuando a série Cabotagem do Brasil, nós vamos conversar com advogado, engenheiro, advogado com doutorado em Southampton. Celso, obrigado mais uma vez por sua participação. E, inclusive, nós estamos debatendo, né, a questão da potencial de cabotagem que o Brasil tem, o Estado do Espírito Santo tem, e você tem a experiência, inclusive, de uma empresa que faz com sucesso a cabotagem aqui no Espírito Santo, né? Que é a Norsul, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente com você na sua TV Ambiental. Veja bem, o Espírito Santo detém um dos primeiros sistemas, e um sistema muito bem sucedido de operação de transporte de cabotagem, onde a Companhia de Navegação Norsul opera 3 sistemas no momento. O primeiro sistema que foi implantado é um sistema que transporta as toras desde um terminal de barcaça situado em Caravelas até o porto de Portocel, situado aqui no município de Aracruz. Esse sistema basicamente é composto de 4 barcaças com 2 empurradores. E ele funciona basicamente com uma barcaça descarregando numa ponta, uma outra carregando em uma outra ponta, ou seja, Caravelas e Portocel, e as outras 2, uma cruzando com a outra com um rebocador, uma cheia e uma vazia. Então, assim que a cheia chega no porto de Portocel, com o comboio chega, ou seja, empurrador e barcaça, a barcaça que está no porto já está descarregada e posicionada para que a cheia já também acoste no seu ponto de atracação. O empurrador desacopla e já encaixa na vazia e já sai retornando para outra ponta. E aquela barcaça cheia que ficou colocada no ponto de atracação de espera, ela é puxada para o ponto de desembarque e começa a operação de descarga. Vale a pena dizer, Almir, nessa operação, que essas barcaças passam por um ponto ambiental sensível, que é o Santuário de Abrolhos, né? Isso leva em torno, entre uma ponta e outra, leva em torno de 17 horas. Essas 17 horas poderiam ser um tempo menor, mas como ela faz um desvio de rota para não... Um contorno, para não atrapalhar as baleias e o Santuário de Abrolhos, então esse tempo de viagem ele é aumentado em praticamente 3 horas, que poderia ser menor. O segundo, essas barcaças são barcaças que a gente chama ela de barcaça batelão, ou seja, a carga é estivada no convés da barcaça e ela tem uns apoios laterais, o que facilita depois tanto a colocação, né, a estivagem, como a sua desestivagem nas pontas. O segundo sistema, ele funciona ligando Portocel, também Aracruz, mas com um terminal localizado em Belmonte, que fica um pouco acima de Porto Seguro, né? Ela vem já numa barcaça fechada, o sistema é o mesmo, enquanto tem uma carregando numa ponta, tem uma descarregando na outra, e uma vazia e uma cheia cruzando no mar. E essa barcaça ela é fechada, porque a celulose não pode pegar água, a gente chama de barcaça tipo hopper, ela é fechada. E ela vem com a celulose já pronta, e é descarregada aqui em Portocel, do ponto de desembarque, ela é levada para os armazéns em Portocel e depois embarcada nos navios de longo curso, junto com a carga da Cenibra e da própria antiga Aracruz Celulose, hoje Suzano. Queria mostrar um pouco para o telespectador a importância desse transporte de cabotagem, quantos caminhões que saem da estrada, né, e também a economia de combustível, né? Nossa Senhora, veja bem, menos gás de efeito estufa. As barcaças de madeira, ela tira em torno de 60 caminhões, né? Cada uma equivale a 60 caminhões de transporte. Se você colocar a questão de custo de combustível por cada caminhão, a perda de carga e a perda de equipamento e a perda de vidas humanas, devido a acidentes nas rodovias, que não tem desgaste e tudo mais, a economia é muito maior do que simplesmente a economia financeira, entendeu? Porque a barcaça é muito mais eficiente nesse sistema. E o tempo de operação não é também 17 horas.
E a de celulose também é a mesma coisa. Eu ainda gostaria de falar, Almir, do terceiro sistema, que já é um sistema que a Norsul opera para a ArcelorMittal. Então, já num sistema que a gente chama de Sistema Sul. O que acontece? Já tem uma barcaça fechada e ela tem uma configuração específica com umas camas onde são colocadas as bobinas de aço a quente que a ArcelorMittal fabrica aqui na sua siderúrgica em Carapina. Sim. E elas são levadas para uma outra siderúrgica lá chamada Vega do Sul, sim, lá localizado em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde essas bobinas são trefiladas e vai reduzindo então a espessura do aço dessas bobinas, e esse material, esse aço é usado na produção de linha branca, de geladeiras, freezer e tal, e também a indústria automobilística localizada no Paraná. Sim. E o sistema é exatamente o mesmo, ou seja, é uma barcaça carregando, uma descarregando e uma cruzando no mar. Então, a Norsul opera, na realidade, 3 sistemas, muitíssimo bem sucedido, opera igual um reloginho suíço, com uma precisão muito boa. Ótimo. Então, isso é um exemplo de cabotagem que nós temos aqui, que serve o mundo todo, que é um sucesso. É um sucesso. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, depois do intervalo, falando um pouco sobre legislação internacional, sobre cabotagem e a legislação brasileira. Quais as diferenças? Voltamos à entrevista com o Dr. Celso Pimentel, falando sobre cabotagem e dando um exemplo importante de sucesso na cabotagem aqui do Espírito Santo, com algumas companhias que operam aqui na região. Celso, a gente tem uma curiosidade, até que foi manifesta, durante essas entrevistas da série Cabotagem Brasil, da legislação, né? Nós temos alguns empecilhos que às vezes impedem um desenvolvimento mais intenso e uma competitividade maior na cabotagem aqui no Brasil, que é a questão da bandeira brasileira, que a embarcação tem que ter, e a legislação, que ainda é bastante protecionista, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Fazer uma comparação com o que se tem em outros países? Olha só, com relação a esse ponto em particular, o ponto principal a ser abordado é a questão da bandeira, ou seja, para a realização de transporte marítimo de cabotagem no Brasil, precisa ser, em primeiro lugar, de bandeira brasileira. Ocorre algumas exceções que a lei prevê da utilização de navios de bandeira estrangeira para a realização de cabotagem. A maioria das vezes em que esse ponto é utilizado pelas companhias brasileiras é quando há uma justificada necessidade de agregação de um navio num determinado momento de demanda, de pico da cabotagem, e que as companhias brasileiras habilitadas a fazerem o transporte de cabotagem não têm embarcações suficientes para isso. Então, a lei faculta elas a então fretar. Já existe essa brecha. Exato. Agora, o que acontece quando ela vai afretar no spot para cumprir uma necessidade de pico, né? Esse afretamento é de 1 mês. Então, se houver necessidade de utilização no mês seguinte, por exemplo, esse navio teria que sair do Brasil, e que ocorre na prática é que esses navios as companhias brasileiras organizam uma viagem para que ele faça uma carga até a Argentina, Uruguai. Certo rodízio, né? Para caracterizar a saída de águas territoriais brasileiras, e no seu retorno eles são tomados novamente em afretamento. A possibilidade de você afretar um navio de bandeira estrangeira por um prazo maior de que 1 mês, isso ocorre, é previsto em lei, desde que a companhia brasileira tenha em construção em estaleiro brasileiro um navio que leva, digamos, 2 anos para ser construído. Aí, nesse caso, enquanto o navio não está pronto, essa empresa pode afretar um navio de bandeira estrangeira pelo período de construção dessa sua embarcação. Então, é a forma de você afretar um navio de bandeira estrangeira para trabalhar na cabotagem por um período maior de que 1 mês. A comparação propriamente dito que você me perguntou é o seguinte: existem países que franqueiam a cabotagem para bandeiras estrangeiras, não há monopólio.
Já Sim. no Brasil, não. Existe um monopólio, ou seja, só pode fazer a cabotagem navios de bandeira brasileira. Sim. Entendeu? Sim. Então, a diferença maior entre a legislação brasileira e a legislação internacional de alguns países, que não são todos, é a possibilidade de navios estrangeiros atuarem na cabotagem. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Imagina você que um navio venha da Europa e faça uma escala, por exemplo, em Suape, no Recife, e depois ele tenha que vir até, digamos, Rio de Janeiro, São Paulo. Sim. Então ele descarregou uma carga, digamos, uma parte da sua carga no Recife e uma outra parte seria descarregado, por exemplo, em Rio e Santos. Então Isso ele é considerado uma espaço... cabotagem? Pois é, ele é considerado cabotagem. Ele não pode pegar essa carga lá, porque ele é de navio de bandeira estrangeira, para trazer para cá. Para o armador seria uma vantagem terrível, porque ele tem espaço a bordo do seu navio e ele teria o que a gente chama de um frete, que é um lucro marginal para ele, mas que seria bom. E para o Brasil, ele poderia, esse armador, fazer um frete mais em conta e mais rápido e temporal, né? Sim. Porque tudo no comércio é tempo, né? Sim. E já traria essa carga do Recife até o sul do país, né? Sim. Então isso... Por um custo menor. Menor, porque isso não é possível ser feito hoje no Brasil, porque essa carga que estaria no Recife, ela seria cativa para ser transportada por um navio de cabotagem brasileiro. Bem, Celso, agradeço mais uma vez a sua participação aqui, que é muito importante, e gostaria que você concluísse com uma expectativa da cabotagem. Nós temos um potencial grande para desenvolver? Eu diria que todo país, e principalmente o Brasil, com essa costa longa, tem um potencial enorme. A questão é de encontrar um ponto de equilíbrio numa legislação que tanto atenda aos interesses da Marinha Brasileira de cabotagem e aos interesses dos proprietários de carga que querem movimentar suas cargas. Bem, agradeço também a sua participação, telespectador da TV Ambiental, e convido para continuar assistindo a nossa série Cabotagem Brasil, TV Ambiental. A TV te reconecta.